Amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, uma boa noite, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje nós estamos mais uma vez nos encontrando nesta live para o nosso momento devocional, para cantarmos louvores ao nosso Deus, para lermos a palavra do nosso Deus e sermos edificados na palavra do nosso Deus. Portanto, enquanto você está entrando aí na nossa live, enquanto você está compartilhando o nosso link com os seus amigos, com os irmãos da igreja, com seus familiares, eu gostaria de, nesse momento, parabenizar todas as mães da nossa igreja. Temos orado por cada uma delas, rogando que Deus continue as abençoando, as livrando nesses dias de pandemia e que, acima de tudo, Deus esteja as usando para o louvor da sua glória. Então, sinta-se parabenizada, querida mãe da nossa igreja presbiteriana de Águas Belas. Eu gostaria de, nesse momento, para nós iniciarmos a nossa devocional, convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, para juntos buscarmos a presença do nosso Deus em oração. Mesmo na sua casa, baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Senhor, nosso amado Rei, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é nos méritos de Cristo que nós nos reunimos nessa live, Pai, para tributarmos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Queremos, ó Pai, te adorar pela beleza da tua santidade, Pai. Te adorar, meu Deus, pelos grandes feitos do Senhor em nossas vidas. Te adorar, ó Pai, pelo que o Senhor é. Te adorar, ó Deus, pelo que o Senhor faz. Receba, pois, ó Deus, as nossas vidas neste momento em tuas mãos, Pai. Recebe, ó Deus, esta comunidade, Senhor, Igreja Presbiteriana de Águas Belas, Pai, em tuas mãos, meu Deus, e faz a tua vontade em nosso meio na noite de hoje, Senhor. Hoje que é o teu dia, Pai, dia que o Senhor criou e separou para que nós, povo do Senhor, família do Senhor, filhos do Senhor, pudéssemos estar juntos, adorando, bendizendo, louvando o teu santo nome, Pai. E, acima de tudo, sendo edificados pela tua palavra, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor venha ao encontro, Pai, de cada família, ó Deus, da nossa comunidade, de cada mãe da nossa comunidade, ó Deus. Abençoa-nos neste momento devocional, Pai. É em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amados irmãos, vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino de gratidão, hino 62. Nós estamos felizes em podermos vivenciar o Dia das Mães. Você que ainda tem mãe, você tem motivos de sobra para agradecer a Deus por esse dia, pela vida da sua mãe, por Deus estar dando vida e a permitindo ser bênção na sua vida. E, acima de tudo, nós podemos ser gratos a Deus, porque as mães da nossa igreja têm abençoado a nossa comunidade. Então vamos louvar a Deus com o hino 62, hino de gratidão. Primeiro a salvação em meu Jesus, graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador
Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra meu viver. A correção paterna quando falo, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, Pai, cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria, são bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Que o nosso Deus possa receber a minha e a sua gratidão, meu querido irmão, nessa noite. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você para juntos abrirmos a palavra do nosso Deus no texto de 1 Samuel capítulo 2. Livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 2, do verso de número 1 ao verso de número 10. Esse texto vai falar a respeito de uma mãe que Deus resolveu abençoar. Esse texto vai falar a respeito de uma mulher que orou ao Senhor e o Senhor, por graça e misericórdia, decidiu responder a sua oração e respondeu a oração dessa serva de maneira muito mais abundante do que ela havia pedido, do que ela havia pensado. Porque assim diz a palavra do nosso Deus, que o Senhor sempre faz muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Samuel, capítulo 2, do verso de número 1 ao verso de número 10. E diz assim, meus queridos irmãos, o texto sagrado. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor
é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos. E a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos. Porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Meus queridos irmãos, atentemos para o que diz o verso de número 1 e verso de número 2. Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Que você, minha querida irmã, mãe da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, você possa fazer essa mesma confissão em oração. Que você possa se colocar diante do nosso Deus neste momento e dizer: não há outro além de ti. E porque, meus queridos irmãos, não há outro além do Senhor, nós podemos nesse momento orar ao nosso Deus, confessando a Ele os nossos pecados e pedindo que Ele aceite os louvores que iremos entoar. Vamos nesse momento agradecer pela porção lida, pedir pelo perdão dos nossos pecados e pedir ainda que Ele aceite os nossos louvores. Oremos. Querido Senhor, muito obrigado pela palavra lida, bendizemos o Teu santo nome, pelo testemunho da Ana, te louvamos pelo milagre que o Senhor realizou na vida dela e que, meu Deus, ressoa, Pai, até os dias de hoje, aos nossos ouvidos, o Deus que é poderoso para responder à oração de um povo que clama por Ti, Deus. Te bendizemos, Pai, e te pedimos, Senhor, que neste momento Tu perdoes os nossos pecados, que o Senhor nos purifique e que nós possamos, diante do Senhor, estar com o nosso coração limpo, purificado, para cantarmos louvores aceitáveis a Ti, Deus. Fica conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Queridos irmãos, neste momento eu gostaria de convidá-los para louvarmos o nome do nosso Deus e declararmos que o amor dele por nós não falha. Nós separamos no momento de hoje um cântico chamado Teu Amor Não Falha, cantado pela nossa irmã Nívia Soares. Se você sabe cantar, adore a Deus aí na sua casa, chame seus filhos, deixe todo mundo juntinho aí, vamos adorar o nome do nosso Deus, porque o amor de Deus por nós não falha. Louvemos ao nosso Deus. Nada vai me separar.
Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mal se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Jesus, difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falhará. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, Jesus, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, Jesus, teu amor não falha. Jesus.
Irmãos, como é bom louvar com a convicção de que o Senhor, o amor do Senhor por nós não falha. Como é bom saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Seja nós podermos estar no templo adorando a Deus, coopera para o nosso bem. Seja estarmos presos numa quarentena, sem poder ir ao templo, isso também coopera para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Que nós possamos ministrar isso, essa verdade, ao nosso coração. Neste momento, nós queremos passar mais um cântico, e esse hino, na verdade, é uma homenagem da nossa igreja às mães da nossa comunidade. O hino 397 é na verdade, uma oração a Deus de agradecimento pelas nossas mães. Então, nós vamos louvar em adoração ao nosso Deus pela vida das nossas mães nesse momento, pela existência delas. Se você está com a sua mãe, agradeça a Deus. Se você já a perdeu, se o Senhor já a levou para si, agradeça a Deus pelo tempo que ela lhe ensinou, pelas lições que ela lhe passou, por ela ter lhe conduzido no caminho do Senhor, ou se pelas circunstâncias que ela abençoou a sua vida, tá certo? Hino Por Minha Boa Mãe. Minha boa mãe, e pelo seu amor, na terra sem igual eu louvo-te, Senhor. É grande o bem, e não há quem pode alguém chamar de mãe. Pois pela lhe cuidou, a vida ao despontar, e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. É grande o bem, e não há quem pode alguém chamar de mãe. Se pobre ou rico eu for, jamais ides que sou a minha boa mãe enquanto aqui viver. É grande o bem, e não há quem pode alguém chamar de mãe. Eu trato aqui sentir de mãe o puro amor. Por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem, e não há quem pode alguém chamar de mãe. Queridas irmãs da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, as mães que estão aqui também conosco na nossa live, receba essa singela homenagem. Nós
Sabemos que o melhor e mais valioso presente que nós podemos agraciar as nossas mães é orando por elas, colocando-as diante do altar do Senhor. Então, esse cântico, na verdade, é uma oração de gratidão a Deus pela vida das mães. E nós somos gratos por cada mulher, cada mãe da nossa igreja. Se não me falha a memória, Agostinho, se não me falha a memória, foi Agostinho que disse que uma mãe, ela precisa orar por seu filho antes dele nascer, pelo menos 20 anos antes. Então, o que era que ele estava querendo ensinar com isso? Ele estava querendo ensinar o seguinte, que toda mulher tem o potencial de ser mãe e toda mulher cristã tem o potencial de conduzir a sua família na presença do Senhor Jesus Cristo, na presença do nosso Deus, na presença do Santo Espírito. Então, que essa seja uma realidade das nossas queridas mães, que Deus as abençoe, as use, as encha sempre com o Santo Espírito do Senhor. Queridos irmãos, nesse momento nós temos a grata satisfação de podermos devolver o nosso dízimo e a nossa oferta ao nosso Deus. Na verdade, são muitas bênçãos que nós temos recebido da parte do nosso Deus. Portanto, tudo aquilo que tem chegado às nossas mãos, a palavra do Senhor nos recomenda devolvermos no mínimo 10%, né, daquilo que tem chegado às nossas mãos e sermos gratos a Deus, trazendo ofertas à sua casa. Nós estamos impossibilitados de estar no templo, portanto estamos impossibilitados de levar à frente o nosso dízimo e a nossa oferta. Mas nós temos disponibilizado a conta bancária da nossa igreja e também o tesoureiro da nossa igreja tem se disponibilizado para assim estar recebendo o seu dízimo e a sua oferta. Então, você que se preparou nesse momento para fazer a sua transferência ou entrar em contato com o tesoureiro para fazer a sua devolução do dízimo, assim esteja fazendo nesse momento. E nós separamos aqui o hino As Muitas Bênçãos, como uma forma de nós reconhecermos que Deus tem nos abençoado, que Ele é o provedor das nossas casas, da nossa família. Louvemos, pois, ao nome do nosso Deus e façamos a devolução do nosso dízimo e da nossa oferta. Vidas vagas procelosas são, com desalento julgas tudo vão. Quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas na divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas que ser teu lidar, a cruz pensada que tens de levar, quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos e quantas são, recebidas na divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bem,
Lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a bênção celeste que vais habitar. Quantas bênçãos disse, quantas são recebidas na divina mão. Bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o combate lembrando aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas na divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Irmãos, é um fato que muitas bênçãos Deus tem derramado nas nossas vidas. Por isso, nós somos gratos ao nosso Deus. E um destes motivos é nós podermos, no dia de hoje, estarmos comemorando o Dia das Mães. Vamos, nesse momento, estar orando a Deus pela devolução dos dízimos, das ofertas, que Deus continue abençoando a nossa comunidade, sustentando a cada família da nossa igreja, cada pai de família, cada mãe de família, cada profissional liberal, empresário, funcionário público, dona de casa, que Deus esteja abençoando toda a nossa comunidade, irmãos. Vamos falar com o nosso Deus e clamar a Ele também que Ele fale aos nossos corações nesta devocional, como Ele já vem falando por meio dos cânticos entoados. Oremos. Senhor, receba a nossa gratidão, Pai. Receba, Senhor, porque parte de corações sinceros. Nós reconhecemos que nada somos, nada temos, se não for, meu Pai, dado, Senhor, das Tuas mãos às nossas mãos, Pai. Por isso, meu Deus, por reconhecermos que tudo que temos, tudo que somos, tudo que viermos a ser, vem de Ti, Pai. Nós queremos, meu Deus, sempre consagrar a Ti, Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas e, acima de tudo, a nossa vida, Pai, no Teu altar, Senhor. Receba, ó Deus, o pai, a mãe, o filho, a filha, o neto. Recebe, Senhor, a nossa comunidade, Pai, por completo, nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa as rendas da nossa comunidade, multiplica, ó Deus, e que, ó Pai, nós possamos dia após dia, Senhor, estarmos sendo alvos, ó Pai, da Tua graça, da Tua providência e, acima de tudo, ó Deus, sendo veículos da Tua providência na vida de outros, Pai. Ó Deus, clamamos ainda que o Senhor fale aos nossos corações neste momento devocional por meio da Tua palavra, Pai. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados irmãos, eu gostaria de convidar você para juntos abrirmos a palavra do Senhor no livro de Atos, Atos capítulo 16, Atos 16, e nós faremos a leitura do verso de número 11 ao verso de número 15. Atos 16, do verso de número 11 ao verso de número 15. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, hoje pela manhã nós estivemos meditando na palavra do nosso Deus, no Evangelho de Marcos, e nós podemos meditar em Marcos capítulo 7,
do verso 24 ao verso de número 30, e nós vimos ali o Senhor Jesus Cristo operando um milagre na vida da filha da mulher Cirofenícia. Hoje à noite nós iremos meditar em Atos capítulo 16, do verso de número 1, do verso de número 11 ao verso de número 15, e nós iremos ver a intervenção do Senhor na vida de uma mulher chamada Lídia, tá certo? E eu acredito que todos já tiveram tempo suficiente para abrir a sua Bíblia. Eu quero que você permaneça com ela aberta, não a feche. E nesse momento eu quero orar especialmente pelas famílias da nossa igreja, pelas pessoas que se encontram enfermas, pelas pessoas que se encontram vivenciando a dor do luto, e também especialmente por aquelas pessoas que têm tido as suas finanças reduzidas. Vamos nesse momento orar, meus queridos irmãos. Nosso Senhor, nosso Pai, nosso bondoso Deus, o Senhor que é o Deus de toda a providência, é em Tua presença que nós nos encontramos nesse momento, Pai. E queremos, meu Deus, declarar, Pai, que a nossa família pertence ao Senhor. E, meu Deus, o nosso lar pertence a Ti, Pai. Portanto, meu Deus, nós Te pedimos, habita nas nossas famílias, Pai. Que a nossa casa, meu Deus, seja permeada pela presença do Teu Santo Espírito, Pai. Que o nosso lar, meu Deus, seja extensão, Pai, do templo, meu Deus. E que a nossa casa, Senhor, seja um manancial, Pai, onde sempre flui, meu Deus, a Tua palavra, o Teu amor, a harmonia, que sempre, meu Deus, tem como objetivo, Pai, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa, Deus. Abençoa, pois, os nossos irmãos enfermos. Tenha misericórdia, meu Deus, que o Senhor visite, Pai, cada um deles, Senhor. Ó Pai, nós temos uma lista de pedidos de oração, meu Deus, e nós percebemos que a nossa lista cresce e o motivo é sempre, a maioria, Senhor, por saúde, Pai. Portanto, abençoa cada, meu Deus, irmão da nossa igreja que se encontra enfermo. Abençoa, meu Deus, cada familiar dos nossos irmãos, Pai, que se encontram enfermos. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que sara. Portanto, nós clamamos a intervenção do Senhor, Pai. Hoje à tarde nós recebemos no nosso WhatsApp, Senhor, o testemunho de uma das nossas irmãs, Pai, que teve a sua avó, meu Deus, curada, Pai, restabelecida, meu Deus, de um problema seríssimo, Pai. Meu Deus, continua fazendo no nosso meio, Pai. Bendizemos o Teu santo nome, porque nós temos a plena convicção que a Tua providência é sobre as nossas vidas. Mas Te pedimos ainda que o Senhor abençoe, Pai, aqueles irmãos da nossa comunidade que têm vivenciado dias de aperto financeiro, Deus. A palavra do Senhor nos mostra que no Senhor não há escassez. A palavra do Senhor nos mostra que o Senhor é o dono de todos os celeiros, e os Teus celeiros jamais irão, meu Deus, secar. Portanto, Pai, nós clamamos a Ti, Deus. Continua abençoando o Teu povo, suprindo a mesa do Teu povo, ó Deus, dando, ó Pai, as rendas necessárias para que o Teu povo continue cumprindo com as suas respectivas responsabilidades, Pai. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós pedimos ainda, Senhor, que o Senhor fale conosco neste momento de meditação da Tua palavra. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados irmãos, a palavra do nosso Deus em Atos capítulo 16, verso de número 11 ao verso de número 15, nos fala da seguinte forma: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade
para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, na cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Deus aplique a sua palavra ao meu e ao seu coração, meu querido, minha querida irmã. Amados irmãos, é bem verdade que a doutrina da responsabilidade humana é ensinada nas Escrituras. Mas também é bem verdade que a salvação é um ato soberano de Deus na vida do homem, também é exposta nas Sagradas Escrituras. E desde a história do cristianismo, nós podemos perceber que o homem ele vive esse dilema. Enquanto ele não descansa o seu coração em Deus, ele não encontra paz, ele não encontra guarida, ele não encontra consolo, ele não encontra conforto, ele não é feliz. Mas, amados irmãos, nós podemos perceber que de Gênesis a Apocalipse, nós vemos o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que criou o homem e o fez perfeito, e o fez santo. Ele dotou do livre arbítrio e deu a esse homem alguns mandatos, mandato social, cultural e espiritual. Mas esse homem decidiu se divorciar de Deus, decidiu andar distante de Deus. Então, esse homem se colocou diante de Deus como inimigo, porque comeu do fruto que não lhe era devido. Então Deus o arranca do jardim no Éden, para que ele não vivesse uma eternidade em pecado, comendo do fruto e pecando, e Deus o santificasse novamente por meio de um sacrifício de animais, e o homem voltasse a pecar. Deus o tira do jardim no Éden e o dá uma nova chance. Chama os patriarcas e faz com ele aliança. Faz aliança com Abraão, com Noé e com os descendentes de ambos. E nós vemos na história bíblica a história da redenção, a história da salvação. Deus vindo em direção ao homem. Deus vindo em busca daqueles que estavam mortos espiritualmente para lhes dar vida espiritual. E veja que o texto que nós acabamos de ler vai falar exatamente sobre essa verdade, meus queridos irmãos. Diz o texto que os missionários no Novo Testamento estavam pregando o Evangelho. Nós podemos perceber que em Atos capítulo 16, algumas pessoas são citadas. São citadas Paulo, Silas, Timóteo e também o evangelista Lucas, o qual escreveu o livro de Atos, o historiador Lucas. Então, meus queridos irmãos, o objetivo de Lucas tem como prioridade mostrar exatamente a história da salvação de Deus na vida de seu povo. E o texto que nós acabamos de ler vai mostrar que a conversão é um milagre de Deus.
E é exatamente sobre isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que nós queríamos meditar à luz desses poucos versículos aqui, do verso de número 1 ao verso de número 15. Nós iremos perceber que a conversão não depende do homem, mas a conversão é um milagre divino efetuado na vida do homem e da mulher. E perceba como é interessante, meus queridos irmãos, que essa verdade vai sendo tecida, vai sendo escrita, vai sendo descrita, pintada, desenhada, explicada pelo médico Lucas nesses poucos versículos. Veja que Paulo estava navegando de Troade e eles estavam seguindo em direitura a Samotrácia. Irmãos amados, Troade muito provavelmente era uma cidade muito movimentada, certo? Na verdade, com certeza ela era muito movimentada. Era uma cidade romana, certo? Samotrácia também uma cidade movimentada, portuária, ok? E Filipos também era uma cidade que era uma colônia, na verdade, que pertencia à Macedônia, que pertencia a Roma. Então, quem imperava ali era a força que imperava ali era a força do Império Romano. Então, nós podemos perceber que os missionários que pregavam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Paulo que havia sido convertido, lá em Atos capítulo 9, Timóteo que fora convertido com a pregação do apóstolo Paulo, Lucas que foi convertido pelo ministério do Senhor Jesus Cristo, nós podemos perceber que esses homens estavam pregando em dias em que o Império Romano estava tendo toda a proeminência, avançando, crescendo. No entanto, esses homens não se acovardaram. Esses homens continuaram ensinando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao ponto de, no início do capítulo, você perceber que Timóteo queria muito ensinar o Evangelho. Nós iremos perceber que o objetivo dessa viagem de Paulo, de Silas o evangelista Lucas era com o objetivo de, mesmo nesses dias em que o Império Romano pregava a ascensão do imperador, aqueles homens se colocavam diante de Deus, diante dos homens, para pregar o Evangelho de Deus, para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para fazer com que gentios passassem a acreditar no Senhor Jesus Cristo, para fazer homens que eram totalmente alienados de Deus se voltassem para Deus por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É interessante que nós iniciamos falando a respeito da história da salvação. E nós vemos lá no Antigo Testamento, nós vemos Deus indo de encontro a Adão. Portanto, aqui, nesse texto, nós vemos Deus colocando Paulo, Lucas e Silas para ir de encontro a um povo que estava totalmente alienado de Deus, para o fazer conhecer o Evangelho, para que eles pudessem ouvir o Evangelho, abrir o seu coração e o Senhor Jesus Cristo fazer morada neles, salvá-los e torná-los amigos de Deus. É por isso que nós estamos meditando, meus irmãos, sobre o seguinte tema: a conversão é um milagre de Deus. E como nós podemos ver isso, meus queridos irmãos? Perceba que o verso de número 13 vai dizer que no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Veja,
amados irmãos, que Lucas, ele se insere na narrativa, ele vai dizer que no sábado saímos. Então, a ideia aqui é que saiu Lucas, saiu Paulo e muito provavelmente Silas. Então, a ideia, meus queridos irmãos, é que eles saíram para buscar uma ocasião para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo naquela região romana, ou seja, naquela região gentia. Nós podemos perceber que para pregarmos o evangelho nós precisamos ser estratégicos. Nós não devemos pregar onde já existe o fundamento firme do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos, irmãos, olhar onde há uma brecha para o evangelho entrar e transformar a vida das pessoas. E é exatamente isso que aqueles homens fazem. Diz o texto que no sábado eles não saíram em qualquer dia. Eles sabiam que existia ali, mesmo que em uma região gentia, pessoas que ouviram o judaísmo e que estavam alicerçadas vivendo o judaísmo. E era exatamente isso que aquele grupo de mulher fazia. Veja, por que não existia, meus queridos irmãos, uma sinagoga naquela região? É porque muito provavelmente não existia um número suficiente de homens para ser montada uma sinagoga. Dizem os historiadores que era necessário no mínimo 10 famílias tendo homens, certo? Ou seja, 10 homens e suas famílias para ser aberto uma sinagoga. Então as mulheres elas não podiam montar uma sinagoga para estar ali adorando aos moldes do judaísmo. Então o que era feito? Elas precisavam sair da cidade e ir para junto de onde, meus queridos irmãos? Junto de onde tinha água, junto ao rio. Por que é que elas iam para perto do rio? Porque elas estavam debaixo do costume do judaísmo. E você sabe que para o judaísmo, para os sacrifícios judaicos, era necessário o quê? O lavar de mãos, o lavar de pés, todo aquele cerimonial. Então, o que é que Paulo, Lucas e Silas fazem? Eles vão em direção a essas mulheres para pregar-lhes não outra mensagem, para pregar-lhes não placa de igreja, não falar sobre política, não falar contra o Império Romano, mas eles foram ali para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que tem poder para libertar, para salvar, para curar, para ressuscitar, para dar vida espiritual. E perceba, o Evangelho que tem poder para convencer e converter os homens ímpios a Deus. E veja como é interessante que o verso de número 13 diz que eles falavam às mulheres que ali tinham concorrido, ou seja, que ali estavam. E o verso de número 14 diz que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, os ouviu. Amados irmãos, veja que hoje pela manhã nós meditamos sobre a mulher cirofenícia. Aquela mulher se colocou diante do Senhor Jesus Cristo para orar pedindo que o Senhor Jesus Cristo libertasse a sua filhinha de um espírito demoníaco. Nós vemos agora uma mulher se colocando diante da sua religiosidade. E quando ela se coloca diante da sua religiosidade, o Senhor soberano, Deus da história, coloca servos dele para a arrebatar da religiosidade e a colocar diante da cristandade, diante do Senhor Jesus Cristo, apresentando-lhe aquele que está sobre qualquer cerimonialismo. E diz o texto que aquela mulher não era uma desocupada, aquela mulher não era uma qualquer. Diz o texto que Lídia era
de Tiatira. Alguns estudiosos vão dizer que essa mulher talvez não tivesse o nome de Lídia. Muito provavelmente é porque ela era da região da Lídia. Muito provavelmente os historiadores vão dizer que poderia ser Sintique ou Evódia, uma dessas mulheres. É por isso que lá na epístola aos Filipenses, Paulo vai dizer que elas precisam pensar de maneira unida, não dividida. Então os historiadores vão dizer isso. Mas o fato, queridos irmãos, que o texto quer nos salientar aqui é o seguinte, é que ela era uma mulher rica. A região, irmãos, que Lídia morava era uma região comerciária, certo? E ela muito provavelmente era como se fosse uma franqueada, ela tivesse uma franquia de vendas de púrpura. E quando nós pensamos sobre tecido, se você lembrar das fábricas e das lojas de tecido atuais, nós podemos nos lembrar que tecido é algo caro, não é verdade? Um tecido bom é algo caro. Então, o tecido que Lídia vendia não era um tecido qualquer, era um tecido que era usado principalmente para fazer roupas para aquelas pessoas que desempenhavam um cargo no império de importância. Ou seja, ela não tinha clientes pobres, ela tinha clientes ricos. Mas perceba que ela mesmo sendo ocupada, ela mesmo tendo uma casa muito grande, e nós iremos ver isso mais na frente no livro de Atos, é tanto que ela, depois que se converte, ela abre sua casa para diversas pessoas irem para lá. O texto de Atos vai nos mostrar que ela tinha diversos funcionários. Então, ela era uma pessoa rica. Mas perceba que no sábado, ela não continuava vendendo o seu negócio. Ela ia buscar o auxílio de Deus. E quando ela ia com a sua religiosidade, Deus veio com os seus servos para pregar-lhes o Evangelho. E perceba como é interessante que o verso de número 14 vai dizer exatamente isso, irmãos, que a conversão é um milagre de Deus. Veja o verso de número 14. Ela era uma vendedora de púrpura, temente a Deus. E veja o que Lucas vai dizer. Ela nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Perceba, meus queridos irmãos, aí a ideia que eu busquei trazer no início da nossa meditação. Lembra que eu falei que a soberania de Deus é uma verdade bíblica, mas eu também falei que a responsabilidade humana é uma doutrina bíblica. Portanto, meus queridos irmãos, a soberania de Deus abriu o ouvido de Lídia para ouvir o Evangelho, abriu o coração de Lídia para entender o Evangelho. Mas Lídia saiu de casa para fazer o seu papel, para cumprir a sua responsabilidade humana. Portanto, meu querido irmão, nós aprendemos aqui uma lição muito preciosa. Veja que a semelhança de Lídia está cumprindo o papel da responsabilidade humana. Nós temos aqui Paulo, Lucas, pregando o Evangelho para essa mulher. E essa mulher entendendo o Evangelho. Como é, meus queridos irmãos, então, que se dá esse milagre de Deus na minha vida? Como se deu esse milagre de Deus na sua vida e como se dá esse milagre de Deus na vida da sua família. Nós precisamos cumprir a nossa responsabilidade humana, pregar o Evangelho, pregar somente o Evangelho, dizer que Cristo é a salvação, que
Cristo é o Senhor dos céus e da terra, que Ele veio a esse mundo, que Ele andou nas ruas empoeiradas da Palestina, que Ele subiu ao madeiro, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está vivo à destra de Deus Pai e que Ele voltará para salvar de uma vez por todas aqueles que creem nessa mensagem. Esse é o nosso papel, meus queridos irmãos. Se você quer que o milagre da conversão que chegou até você, que foi efetuada por Deus na sua vida, chegue aos seus familiares, pregue o evangelho, anuncie que só há um caminho, que só há uma verdade, que só há vida na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E é interessante, meus queridos irmãos, que aquela mulher teve o coração aberto por Deus para entender as coisas que Paulo dizia. Veja que o evangelho, ele não é uma mensagem complicada para o homem que tem o seu coração aberto por Deus. As pessoas que você tem pregado o evangelho, que não tem se debruçado aos pés de Cristo, que não tem se submetido ao senhorio de Cristo, não é porque elas não entendem de maneira cognitiva apenas, mas é porque Deus não ainda lhes abriu o coração, ainda não lhes abriu a mente. Mas isso deve nos estimular a continuarmos pregando. Quero falar diretamente nesse momento às mães da nossa igreja. Irmãos amados, irmãs amadas, continue pregando o evangelho na sua casa. Continue pregando o evangelho para o seu marido que não é crente. Continue pregando o evangelho para o seu filho que não é crente. Continue pregando o evangelho para seus familiares que não são crentes. E no tempo devido, Deus fará abrir o coração dos seus familiares e eles entenderão a mensagem do evangelho, meus queridos irmãos. Eu tenho familiares que não são crentes e essa palavra fala diretamente ao meu coração. Eu tenho amigos que não são crentes e essa palavra deve falar diretamente ao meu coração, deve impactar primeiramente o meu coração, mas deve também impactar o seu coração, meu querido irmão, e nos colocar à disposição de nós levarmos aqueles que são necessitados do pão da vida, o pão da vida que nós temos. Alguém já disse que o evangelho não é nada mais, nada menos do que um mendigo, apontando para outro mendigo, onde há pão para comer. Portanto, aponte a Cristo. Irmãos amados, nós chegamos no posto de gasolina para abastecer o nosso carro e nós falamos do preço da gasolina. Nós reclamamos se está caro. Nesses dias de pandemia, nós até nos alegramos, ficamos surpresos com o preço do combustível estar baixando. E aí a gente se alegra. Mas a gente não tem a predisposição de proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para que o milagre da salvação chegue ao frentista, chegue à família do frentista. Nós somos chamados a pregarmos o evangelho à luz desse texto, para que o milagre do evangelho, da conversão, chegue na vida das pessoas que nos cercam. Veja, se você mora aí num prédio, quantas pessoas do seu prédio já ouviu falar de Cristo por meio da sua boca? Se você trabalha em um mercado, em uma loja, em uma escola, se você é profissional liberal, você é funcionário público, quantas pessoas te rodeiam já ouviram falar do Senhor Jesus Cristo por meio da sua boca? Nós somos chamados a sermos agentes do reino de Deus, como Paulo foi aqui. E veja como é interessante, meus queridos irmãos, que o verso de número 5 vai dizer que o evangelho entendido por essa mulher foi o meio pelo qual a sua família foi abençoada. Veja, o evangelho já chegou até você, meu querido irmão, mas Deus quer chegar até a sua família por meio da sua vida. Veja que o verso de número 15 vai dizer que depois de ser batizada, ela
e toda a sua casa. Veja como é interessante. O texto não fala do marido dessa mulher. Não é verdade? O texto não fala. Mas a ideia aqui, meus irmãos, quando o historiador Lucas vai narrar que ela foi batizada e toda a sua casa, está relacionado, sabe o quê? Está relacionado a seus possíveis filhos e mais, está relacionado aos seus funcionários. Lembra que ela é uma empresária? Lá do primeiro século, por volta de 49 depois de Cristo. Então perceba, ela recebeu o evangelho, mas ela não guardou para si. Ela levou a mensagem para os seus familiares. As pessoas da sua casa entenderam a mensagem de Paulo, entenderam o objetivo de Lucas e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados, às vezes nós queremos esconder debaixo da nossa mesa, debaixo da nossa cama, no porão da nossa casa, a luz do Evangelho. Mas nós não podemos, porque a palavra do Senhor diz que nós somos a luz. Então, onde nós chegarmos, nós precisamos iluminar, nós precisamos comunicar, nós precisamos dividir essa luz para que a conversão, que é um milagre de Deus, possa acontecer onde nós estamos. E é interessante que o texto diz que aquela mulher faz prova da sua conversão. E ela diz assim: olha, Paulo, olha, Lucas, se vocês consideram que a minha conversão é genuína, vocês precisam ficar na minha casa. E vocês precisam fazer com que a minha casa se torne uma congregação. Irmãos amados, foi aqui, na casa dessa mulher, que nasceu a igreja de Filipos. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você a considerar as verdades desse texto. Por mais que ele fale da conversão de uma mulher, nós estamos comemorando o Dia das Mães. Eu escolhi 2 textos para pregar hoje que falavam diretamente sobre mulher. Mas esse texto deve ser aplicado à nossa vida também, homens da Igreja Presbiteriana de Águas Belas. Nós precisamos fazer com que a nossa casa se torne a comunidade do Senhor Jesus Cristo. Comunidade da nossa irmandade. Perceba que a nossa família precisa anunciar que Cristo é o Senhor das nossas casas. Portanto, eu gostaria de trazer aqui alguns desafios à luz desse texto, embasado na introdução da nossa meditação. Irmãos, o Senhor Deus, Ele tem muitas ovelhas de diversos apriscos, como Ele mesmo falou. Ele tem pessoas no seu trabalho para salvar. Ele tem pessoas na sua família para salvar. Ele tem pessoas na sua rua para salvar. Ele tem pessoas na cidade de Águas Belas para salvar. Mas nós precisamos, como Igreja Presbiteriana de Águas Belas, anunciar que Cristo salva. Que o Senhor Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Nós precisamos, irmãos, plantar mais no céu. Nós precisamos depositar mais no céu para colhermos lá. Precisamos deixar de olhar para o nosso umbigo e evangelizarmos. Não somos eternos. Mais cedo eu estava assistindo de maneira
muito rápida algumas lives de pastores amigos meus. E uma delas, pastor amigo meu dizia assim, à luz de Provérbios: nós não somos eternos. Nós não somos eternos. Nós somos passageiros. Então, pegando essa linha de raciocínio dele, que nós somos eternos, nós somos passageiros nessa terra, nós precisamos plantar no céu, onde a eternidade será um presente contínuo. A minha pergunta é: quantas pessoas estarão no céu por causa que você evangelizou? O apóstolo Paulo estava evangelizando. Lídia se converteu, toda a sua casa, aquelas mulheres que estavam à beira do rio. E dali se abriu mais uma comunidade, a igreja aos Filipenses, ou a igreja dos Filipenses, onde Paulo escreve a carta, a epístola aos Filipenses. A minha pergunta é: quem tem sido inserido na família da aliança? Quem tem sido enxertado na videira verdadeira por meio da sua pregação? Amados irmãos, não percamos tempo. Nos coloquemos diante do Senhor e digamos: Senhor, eu me sentirei satisfeito se o Senhor me usar para a salvação de muitas pessoas. Que Deus, pois, nos abençoe. Gostaria de trazer um segundo desafio. Lídia, quando se converteu, toda a sua casa se converteu, porque ouviu o Evangelho. Faça com que toda a sua família ouça o Evangelho da sua boca, meu irmão. Não é apenas compartilhando o link da live. Não é apenas compartilhando músicas evangélicas no WhatsApp. Não é apenas você compartilhando uma mensagem pregada no Facebook, não. É você indo lá e pregando, dizendo que Cristo lhe salvou do inferno, que Cristo lhe fez amigo de Deus. Afinal de contas, esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quero terminar voltando lá para o início da nossa meditação. A soberania divina é uma doutrina bíblica. Deus reina. Mas a responsabilidade humana também é uma doutrina bíblica. Você e eu precisamos fazer o nosso papel. Não para ajudar Jesus a salvar alguém, não. Mas para anunciarmos o Evangelho. E quando nós anunciamos o Evangelho, é como se nós soltássemos um leão e a presa é devorada, ou seja, o coração de pedra é destruído e o homem se volta para Deus. Anunciemos, pois, o Evangelho, porque o Senhor Jesus Cristo quer salvar homens e mulheres da minha e da sua família, da nossa cidade, da nossa vizinhança, do nosso trabalho. Que Deus nos use para o louvor da sua glória. Em nome do Senhor Jesus. Gostaria de terminar compartilhando com os amados irmãos um cântico que vai mostrar que o Senhor Jesus tem poder para salvar. Assim como Ele fez uma aliança salvífica com o povo no Antigo Testamento. Assim como o Senhor Jesus Cristo se revelou no Novo Testamento. E Paulo estava pregando aqui a Lídia. E ela se converteu. Sua família, toda a sua casa, os seus funcionários se converteram. O Senhor Jesus Cristo tem poder para continuar salvando a nossa família, os nossos amigos, todos aqueles os quais nós pregarmos o Evangelho. Vamos louvar o nome do nosso Deus e dizermos que Ele tem poder para salvar? Cântico da nossa irmã Aline Barros. E nós já estaremos terminando a nossa live. Todos necessitam
de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas com meus medos, favores e temor. A minha vida inteira pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Declare Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas, e tem poder pra salvar. Você tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Levanta suas mãos e declare Cristo. Vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo, vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Mais uma vez declare, nosso mundo, vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, que de fato e de verdade o Senhor Jesus Cristo, Ele possa entrar na nossa família, naqueles entes que ainda não conhecem o Senhor Jesus salvificamente
e sejam salvos por meio da minha e da sua pregação. Já imaginou nós, quando estivermos no céu, nós vermos pessoas que nós evangelizamos, que nós pregamos o evangelho, pessoas que a gente passa na rua e entrega um folheto e diz, olha, só existe um caminho, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Creia nele, será salvo tu e tua casa, e a gente vai embora. E aí a gente não encontra mais nunca essa pessoa. Mas quando a gente chegar no céu, ele está lá. E nós sermos lembrados de que nós fomos o agente humanamente usado por Deus para levarmos a salvação. Eu gostaria de, nesse momento, terminar a nossa meditação orando ao nosso Deus, uma vez que nós meditamos que a conversão é um milagre de Deus, embasado em Atos capítulo 16, do verso 11 ao verso 15. Vamos orar pela conversão dos nossos familiares, irmãos, dos nossos amigos, nossos irmãos. Deus tem poder para salvar, como nós acabamos de louvá-lo. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Querido Senhor, Pai, nós cremos naquilo que nós ouvimos nessa noite, Pai. O Senhor tem poder para salvar. O Senhor salvou a vida da Lídia e toda a sua casa, Pai. Seus familiares, seus funcionários. Usando, Senhor, a pregação do apóstolo Paulo, Pai. Meu Deus, que a pregação do Teu Evangelho nessa noite sirva, Deus, para esse determinado fim, Pai. Salvar vidas, meu Deus. Salvar os nossos familiares, Pai, que ainda não Te conhecem, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando as pessoas que têm congregado na nossa igreja, meu Deus, que não conhecem o Senhor Jesus Cristo de maneira salvífica ainda, Pai. Mas que, acima de tudo, o Senhor possa os salvar, meu Deus. Ó Pai, a palavra do Senhor diz que, enquanto o Teu Evangelho era pregado, o Senhor ia acrescentando à igreja do Senhor os que iam sendo salvos. Portanto, meu Deus, mesmo em dias de pandemia, Pai, mesmo em dias de quarentena, mesmo em dias de isolamento em casa, Pai, nós temos a plena convicção de que o Teu Evangelho não está preso. A mensagem do Senhor pode tocar no coração, Pai, das pessoas que têm congregado na nossa comunidade, Deus, e salvá-las por meio desse vídeo aqui, Pai. O Senhor pode, meu Deus, abençoar com salvação a vida dos nossos familiares, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa mensagem possa chegar em lugares longínquos, Pai. Não a minha pregação, mas a mensagem do Evangelho que salva, que liberta o homem, meu Deus, da prisão do pecado e o faz verdadeiramente livre e o faz amigo de Deus, Pai. Ó Deus, abençoa a nossa comunidade, Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Queremos orar, meu Deus, neste momento, por aquelas pessoas da nossa igreja que se encontram desviadas, Pai, mas que estão ouvindo a mensagem, estão assistindo, meu Deus, esta live, Pai, este momento devocional, meu Deus, ou que assistirão, Pai. Que o Evangelho do Senhor possa adentrar nos seus corações e convertê-los, Pai, verdadeiramente a Ti, Deus. Aqueles que um dia, Pai, andaram junto conosco, que o Senhor os traga de volta, Deus, para juntos estarmos na presença do Senhor, cantando louvores, exaltando, bendizendo o Teu santo nome e sendo edificados pela Tua poderosa palavra, Pai. Ó Deus, fica conosco, fica com a nossa comunidade, Pai. Nós somos totalmente carentes do Senhor. É em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amados irmãos, recebei a bênção, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai,
que as divinas consolações do Santo Espírito repousem sobre a nossa comunidade, que se encontra espalhada, mas na verdade se encontra unida em Cristo Jesus. E que seja, meu Deus, também manifestada a tua paz na vida de todos os teus filhos espalhados na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, meu querido irmão. Amados, só um breve aviso. Semana que passou, nós tivemos o privilégio de abençoarmos diversas famílias da nossa cidade. Algumas da nossa igreja, algumas da nossa cidade, tá certo? E algumas instituições também da nossa cidade, com cesta básica. Nós recebemos uma doação de um grande volume de massa de cuscuz, de feijão e achocolatado. O achocolatado e o feijão já acabou, porque foi um número menor. Mas massa de milho, o cuscuz, né? Saboroso cuscuz, ainda tem, meus irmãos. Mas nós entendemos que nós podemos, ao invés de dar apenas cuscuz às famílias necessitadas, a igreja entende que nós podemos organizar uma cesta bem recheada e abençoar famílias. Graças a Deus, nessa semana que passou, nós abençoamos, se não falha a memória, foram 9 famílias, com uma cesta bem surtida, queridos irmãos. Então veja só, como é que você pode fazer para doar, certo? A igreja, preste bem atenção nesse aviso, tá bem? A igreja estará sendo aberta segunda, quarta, sexta e sábado, tá bem? Veja, olha, você tem segunda, quarta, sexta e sábado. Qual o horário, pastor? Das 8 horas da manhã até as 11 horas da manhã. Então você tem, meu querido irmão, minha querida irmã, 4 dias na semana para levar a sua oferta, certo? Esse momento que a igreja estará aberta é o momento que a nossa secretária estará fazendo a organização ali da igreja, tá certo? A limpeza da igreja. Então, olha, segunda, quarta, sexta e sábado, das 8 da manhã às 11 da manhã. Esse é o horário que você pode estar levando a sua doação, tá certo? Nesse horário também você poderá estar levando o seu dízimo, tá bem? E colocando lá no Gasofilaço, tá certo? Se o seu envelope não estiver lá, você pode entrar em contato com o nosso tesoureiro, tá certo? Ou então entrar em contato comigo, tá bem? E a gente vê um meio para que você possa receber o seu envelope e assim dizimar e assim a sua oferta, o seu alimento, a sua doação chegar a nós e nós conseguirmos chegar aos outros familiares, a outras pessoas, tá bem, meus queridos irmãos? Que Deus continue nos usando, nos abençoando e que a bênção que chega de Deus a nós seja compartilhada com os da família de casa, com os da família da fé e com o nosso próximo. Que Deus, pois, abençoe sua vida, sua família. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para algumas pessoas. O seminarista e presbítero amigo, posso chamá-lo de amigo. Tenho um carinho enorme pelo presbítero Mário César. Meu irmão, Deus te abençoe, tá certo? Abençoe sua família, aí, abençoe a Thalita, o Isaac, a Kilma. Kilma é uma bênção do Senhor, meu irmão. Não apenas na sua vida, mas na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Um abraço para minha esposa Ellen. Te amo, meu amor. Um abraço para o nosso diácono Antônio Rufino, sua esposa, irmã Ru. Deus abençoe esse casal maravilhoso. Um abraço para nossa irmã Adígena. Irmã, nós ficamos muito felizes em ver a foto postada aí no Facebook do seu pai, ele saudável aí na medida do possível, né? De acordo com a
a realidade do quadro de saúde dele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu acredito que isso é resposta de oração, minha querida. Que Deus continue te abençoando. Um abraço para nossa irmã Ana Isabel, que foi a irmã que deu o pontapé aí para essa campanha de doação. Deus abençoe, minha irmã, sua vida e continue te usando para o louvor da glória do Senhor. Um abraço para nova titia, nossa irmã Damiana, titia Coruja, né? Que Deus abençoe, minha querida, sua vida e use, tá certo? Tua vida para o louvor da glória dele. Um abraço para o nosso irmão Alexandre Felipe, lá da cidade de Garanhuns. Meu irmão, Deus abençoe sua vida, sua família, tá certo? Um forte abraço para Ana Paula, conhecida como Paulinha, né? Um abraço para o presbítero Clebson, para Antônio. Um abraço para o pastor Stuart, lá de Garanhuns também. Um abraço para Divalci. E eu queria, nesse momento aqui, registrar um abraço para o Davi Lucas. Deus te abençoe, pequeno, viu? E te faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sendo sempre essa criança esperta. Esses dias ele chegou lá em casa e ele estava com dengue, meus irmãos. Davi Lucas, um garotinho esperto demais da nossa comunidade. E eu disse, e aí, cara, tá melhor? Aí ele fez, dengue, foi-se embora. Ou seja, estava bem, graças a Deus, irmãos. Um abraço para minha sogra Marli, um abraço para pernambucana que ama o São Paulo, a nossa irmã Gisélia. Deus abençoe, minha querida, você. Deus abençoe seus filhos, tá certo? O Léo, a Marina. Que Deus abençoe vocês. Um abraço para nossa querida irmã Eolina. Tive o prazer de vê-la rapidamente nessa semana. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Um abraço para Marcelo aí, o José Carvalho. Que Deus abençoe toda a sua família, meu irmão. Esteja pastoreando a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Um abraço para nosso amigo e irmão Hélio Vilela. Deus abençoe, meu querido, sua vida. Um abraço também para nossa irmã Ana Glória. Irmã, nós estamos em oração por vocês, tá certo? Pela sua saúde, pela saúde aí do seu esposo, das suas filhas. Que Deus esteja abençoando essas pessoas queridas, irmãos, que estão aqui. Gostaria de também deixar um abraço para minha irmã Patrícia, que esteve aqui conosco mais cedo, e também desejar os parabéns para minha irmã Ana. Hoje é o aniversário dela. Deus abençoe sua vida, minha querida. Que Deus esteja pastoreando o seu coração, que Ele derrame graça sobre a sua vida e que você possa conhecer o Senhor Jesus Cristo, que você possa dedicar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Forte abraço, meus queridos irmãos. E, queridos, um parabéns muito especial para as mães da nossa igreja. Eu tenho um carinho muito especial pela SAF. Nós estamos já finalizando, irmãos, a nossa live, tá certo? Mas eu não posso deixar de dizer isso. Eu tenho um carinho muito especial pela SAF, porque eu sempre disse que a SAF é o departamento da igreja presbiteriana que se preocupa com os mínimos detalhes. Ela se preocupa com a cereja do bolo, né? Ela olha as coisas e elas têm um carinho muito especial com os detalhes. E isso vem do instinto materno. Que Deus continue as abençoando, minhas irmãs. Que Deus continue fazendo vocês prósperas. Prósperas espiritualmente, sentimentalmente, familiarmente, financeiramente. Que Deus possa derramar bênção sobre a vida das mães da nossa igreja. Que elas continuem sendo espelho para os seus filhos. Que elas continuem sendo espelho para os seus maridos. Que elas continuem sendo espelho para a nossa sociedade. Que agora também a curtida da nossa irmã Rafaela. Deus abençoe, minha querida, a sua vida. Tá certo? A vida do seu esposo, da sua filhinha. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos dê uma comunidade unida em prol de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, pois,
nos abençoe. Um forte abraço e que Deus te use nessa semana para pregar o Evangelho. Forte abraço. Tchau, tchau.